Você já sentiu como se estivesse gritando no deserto, esperando uma resposta que nunca chega? Já ficou em silêncio, de joelhos, com o coração partido, suplicando por uma direção, um sinal, uma palavra que pudesse acalmar a tempestade dentro de você? Talvez você tenha se perguntado: será que Deus realmente me ouve? Será que Ele ainda fala nos dias de hoje? Ou será que estou sozinho nessa jornada, navegando às cegas em meio às decisões que definem meu destino? A verdade é que muitos de nós vivemos essa angústia silenciosa. Olhamos para o céu e sentimos apenas o vazio ecoando de volta. Mas e se eu te dissesse que o problema não está no silêncio de Deus, mas na forma como temos tentado ouvi-lo? E se a voz que você tanto procura já está falando, mas você ainda não aprendeu a linguagem do céu? Hoje, vamos embarcar juntos numa jornada profunda. Não é apenas um vídeo, é um encontro com a verdade que pode transformar para sempre a maneira como você se relaciona com o Pai. Prepare seu coração, silencie as distrações e permita que o Espírito Santo fale diretamente com você. Vivemos em uma época de ruídos ensurdecedores. Notificações, compromissos, preocupações, contas a pagar, relacionamentos quebrados, sonhos adiados. Nossa mente nunca para. Nosso coração está sempre acelerado. E no meio de tudo isso, quando finalmente paramos e tentamos ouvir a voz de Deus, tudo o que sentimos é confusão. É como se houvesse uma interferência constante entre nós e o céu. Você já passou por isso? Já abriu a Bíblia procurando uma resposta e as palavras pareciam apenas letras, sem vida? Já orou com fervor e sentiu como se suas palavras não passassem do teto? Essa é a realidade de milhões de pessoas hoje. A ansiedade consome, o medo paralisa-o. A dúvida sussurra que talvez Deus não se importe com seus problemas pequenos, com suas dores escondidas, com aquela decisão que tira seu sono. E aos poucos você começa a se sentir abandonado. Não porque Deus se afastou, mas porque você perdeu a capacidade de reconhecer a presença dele em meio ao caos. Você não está sozinho nessa luta. E hoje, isso vai mudar. Voltemos ao tempo de Samuel, ainda menino, servindo no templo sob a orientação do sacerdote Eli. A Bíblia nos diz que naqueles dias a palavra do Senhor era rara e as visões não eram frequentes. Imagine viver numa época em que o céu parecia fechado, onde os profetas se calavam e o povo vagava sem direção divina clara. Era um tempo de trevas espirituais, onde a presença de Deus parecia distante. Samuel dormia no templo quando de repente ouviu uma voz chamando seu nome. Ele correu até Eli, pensando que o ancião o havia chamado. Mas não, isso aconteceu 3 vezes até que Eli finalmente compreendeu. Era Deus falando com o menino, mas Samuel não reconhecia a voz do Senhor, porque ainda não tinha aprendido a ouvi-la. Ele estava no lugar certo, no templo, perto da arca, mas não sabia discernir a voz divina. Quantos de nós somos como Samuel? Estamos nas igrejas, lemos a Bíblia, oramos, mas quando Deus fala, não reconhecemos. Confundimos sua voz com nossos pensamentos, com nossas vontades, com o barulho do mundo, e perdemos o que Ele tinha para nos revelar. Quando não conseguimos ouvir a voz de Deus, nossa vida se transforma num labirinto sem saída. Tomamos decisões baseadas apenas na nossa limitada compreensão. Escolhemos caminhos que parecem corretos aos nossos olhos, mas que nos levam para longe do propósito divino. A Bíblia nos alerta em Provérbios capítulo 14, versículo 12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Sem a direção de Deus, nos tornamos vulneráveis. Vulneráveis ao engano, à manipulação, aos nossos próprios desejos destrutivos. Começamos a confiar em nós mesmos, na nossa força, na nossa sabedoria. E quando as coisas desmoronam, quando os planos fracassam, quando a dor nos alcança, finalmente percebemos: nunca fomos capazes de conduzir nossa própria vida. O resultado é o vazio, a frustração, o arrependimento. Aquela sensação amarga de saber que poderíamos ter evitado tanto sofrimento se tivéssemos apenas parado para ouvir. Deus nunca nos abandona, mas quando escolhemos andar sem Ele, colhemos as consequências das nossas escolhas. E essas consequências podem ser devastadoras. Mas aqui está a verdade gloriosa, que vai libertar você hoje. Deus nunca parou de falar. Ele não está em silêncio. Ele não se escondeu. O problema nunca foi a ausência da voz de Deus, mas a nossa incapacidade de ouvi-la. Assim como um rádio precisa estar sintonizado na frequência certa,
para captar a estação. Nosso coração precisa estar alinhado com o coração de Deus para perceber sua voz. E como fazemos isso? Primeiro, precisamos entender que Deus fala de muitas maneiras. Ele fala através da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Ele fala através do Espírito Santo que habita em nós. Ele fala através de circunstâncias, de outras pessoas, de um versículo que salta da página, de uma paz inexplicável que confirma uma decisão. Mas acima de tudo, Deus fala no silêncio, no lugar secreto. Quando desligamos o mundo e ligamos nosso coração para o céu, quando paramos de falar e começamos a escutar, quando nos humilhamos e reconhecemos que precisamos desesperadamente da sua orientação. Esse é o primeiro passo, perceber que Deus está sempre falando e que a responsabilidade de ouvir é nossa. A palavra de Deus é categórica quando nos ensina sobre ouvir sua voz. Em João capítulo 10, versículos 27 e 28, Jesus declara: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Perceba a promessa aqui. As ovelhas de Jesus ouvem sua voz. Não talvez ouçam, não deveriam ouvir, mas ouvem. É uma característica daqueles que pertencem a Cristo. E mais, ele diz que as conhece intimamente e elas o seguem. Há uma relação de confiança, de familiaridade. Quando você conhece profundamente alguém, você reconhece a voz dessa pessoa, mesmo em meio à multidão. Assim também acontece com Deus. Quanto mais você se aproxima dele, mais clara sua voz se torna. Em Jeremias capítulo 33, versículo 3, o Senhor promete: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus não apenas ouve nosso clamor, Ele promete responder, e não com respostas vazias, mas com revelações poderosas que transformam nossa compreensão. Vamos agora ao Monte Horebe, onde o profeta Elias vivia um dos momentos mais sombrios de sua jornada. Ele acabara de testemunhar o poder de Deus no Monte Carmelo, onde fogo desceu do céu e consumiu o sacrifício diante dos profetas de Baal. Foi uma vitória esmagadora. Mas logo depois, a rainha Jezabel jurou matá-lo, e Elias fugiu aterrorizado, exausto, deprimido, desejando morrer. Ele se escondeu numa caverna. E ali, Deus veio ao seu encontro. A Bíblia relata que passou um vento impetuoso que fendia os montes e despedaçava as penhas. Mas Deus não estava no vento. Depois veio um terremoto. Mas Deus não estava no terremoto. Depois um fogo. Mas Deus não estava no fogo. E após o fogo, uma voz mansa e delicada. E foi nessa voz suave, quase um sussurro, que Elias reconheceu a presença do Senhor. Que lição poderosa! Elias esperava encontrar Deus no espetacular, no estrondoso, no sobrenatural visível. Mas Deus escolheu falar no silêncio, na quietude, no sussurro que exige atenção, que demanda que paremos tudo para ouvir. É assim que Deus frequentemente fala conosco hoje. Por que Deus escolheu falar com Elias dessa maneira? Porque o profeta precisava aprender uma verdade essencial. Deus não está limitado aos momentos de glória e manifestações poderosas. Ele está presente também no vale, na caverna, no silêncio da solidão. Quando tudo parece ter desmoronado e você se sente pequeno e insignificante, é justamente ali que Deus se aproxima com ternura. A voz mansa e delicada revela o coração de um pai que não precisa gritar para ser ouvido. Ele não compete com o barulho do mundo. Ele espera que você se aquiete para então sussurrar verdades profundas no seu espírito. Muitos cristãos vivem buscando experiências extraordinárias para confirmar que Deus está falando. Querem sinais sobrenaturais, manifestações impressionantes, e embora Deus possa, e às vezes faça isso, sua forma mais comum de comunicação é íntima, pessoal, suave. É uma impressão no coração, uma paz que invade a alma, uma convicção que nasce no espírito. Elias cobriu o rosto quando ouviu aquela voz, porque reconheceu a santidade do momento. Não era apenas um sussurro, era a voz do Criador do universo, falando diretamente com ele. Então, como você pode, hoje, começar a ouvir a voz de Deus com clareza? Primeiro, separe tempo diário para estar em silêncio diante dele. Não apenas orando e pedindo, mas esperando e ouvindo. Desligue o celular. Afaste-se das distrações. Entre no seu quarto, feche a porta
e simplesmente esteja na presença de Deus. Segundo, mergulhe nas Escrituras. A voz de Deus nunca contradiz a sua palavra. Quando você lê a Bíblia regularmente, você aprende o caráter de Deus, seus valores, suas promessas, e quando Ele fala ao seu coração, você consegue discernir se aquela voz está alinhada com a verdade bíblica. Terceiro, cultive uma vida de obediência. Jesus disse que suas ovelhas ouvem sua voz e o seguem. Obediência e audição estão conectadas. Quando você obedece ao que Deus já revelou, Ele confia mais revelações a você. Quarto, peça ao Espírito Santo que abra seus ouvidos espirituais. Ore como Samuel. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Posicione-se como alguém disposto a ouvir e pronto para obedecer. E por fim, seja paciente. Aprender a ouvir a voz de Deus é um processo. Quanto mais você pratica, mais sensível você se torna. Agora eu preciso te fazer algumas perguntas. Responda com sinceridade no seu coração. Quando foi a última vez que você realmente parou tudo para ouvir a Deus? Não apenas orar, mas ouvir. Você tem cultivado momentos de silêncio, onde o Espírito Santo pode falar com você? Ou sua vida está tão cheia de ruídos e compromissos que não sobra espaço para a voz mansa e delicada? Você confia que Deus quer falar com você pessoalmente? Ou você acredita que Ele só fala com pastores, líderes, pessoas mais santas? A verdade é que Deus deseja um relacionamento íntimo com cada um de seus filhos. Ele não faz acepção de pessoas. Se você pertence a Cristo, você pode ouvir sua voz. Mas isso requer intencionalidade, requer fome espiritual, requer humildade para reconhecer que sem Ele, você está perdido. Se esta mensagem está tocando algo profundo dentro de você, se você sente que precisa dessa intimidade com Deus, permaneça comigo até o fim desta jornada. Ainda temos muito a descobrir sobre como reconhecer, confirmar e seguir a voz de Deus. Vamos juntos mergulhar mais fundo nesse mistério sagrado que transforma vidas. A fé não é apenas um sentimento vago ou uma crença abstrata. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E quando você aprende a ouvir a voz de Deus, sua fé se torna a âncora que sustenta sua mente nos dias de tempestade. Pense nisso. Quantas noites você perdeu o sono por causa da ansiedade? Quantas vezes sua mente ficou presa num ciclo de pensamentos negativos, imaginando os piores cenários possíveis? A mente humana, quando não está ancorada em Deus, se torna um campo de batalha. Mas quando você ouve a voz do Pai dizendo, não temas, porque eu sou contigo, algo sobrenatural acontece. A paz que excede todo entendimento invade seu coração. Seus pensamentos se alinham com a verdade divina. Você passa a enxergar suas circunstâncias não através dos seus olhos limitados, mas através da perspectiva eterna de Deus. A fé fortalece, porque ela te conecta com a fonte de toda força. Quando você sabe que Deus está falando com você, guiando seus passos, você encontra coragem para enfrentar qualquer situação. A oração não é apenas um ritual religioso, é a respiração da alma. É a conversa contínua com aquele que te criou e te conhece profundamente. Paulo nos exorta em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Mas como é possível orar sem cessar? Isso significa viver em constante comunhão com Deus. É fazer da sua presença uma realidade em cada momento do seu dia. Quando você acorda, sua primeira palavra é para Ele. Quando enfrenta um desafio, você o busca imediatamente. Quando recebe uma bênção, você o agradece. Quando precisa tomar uma decisão, você pergunta, Senhor, qual é a tua vontade? A oração constante cria um canal aberto entre você e o céu. E é através desse canal que a voz de Deus flui com clareza. Quando você vive em oração, você desenvolve sensibilidade espiritual. Começa a perceber os sussurros do Espírito Santo, os alertas, as confirmações, as direções. Sem oração, você está espiritualmente surdo. Mas com oração constante, você se torna como aquela ovelha que reconhece instantaneamente a voz do pastor. A palavra de Deus está repleta de promessas que são como rochas firmes, onde podemos nos apoiar quando tudo ao redor desmorona. Em Isaías capítulo 41, versículo 10, o Senhor declara, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço
e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Que promessa gloriosa! Deus não apenas promete estar presente, Ele promete fortalecer, ajudar e sustentar quando você está passando pelo vale da sombra da morte, quando as circunstâncias gritam derrota, quando tudo indica que você não vai conseguir. Essas promessas se tornam sua arma espiritual. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, aprendemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Isso significa que mesmo os momentos mais dolorosos, as provações mais severas, estão sob o controle soberano de Deus. Ele está operando algo maior do que você pode ver agora. Essas promessas não são palavras vazias, são decretos do Deus Todo-Poderoso, que nunca falhou e nunca falhará. Se você deseja ouvir a voz de Deus com clareza, precisa cultivar hábitos espirituais que preparam seu coração para receber revelação. Primeiro, comece seu dia na palavra. Antes de pegar o celular, antes de checar mensagens ou notícias, mergulhe nas Escrituras. Deixe que a primeira voz que você ouve seja de Deus através da Bíblia. Segundo, pratique o jejum. O jejum quebra a influência da carne e aguça sua sensibilidade espiritual. Jesus disse que há tipos de libertação que só acontecem com oração e jejum. Terceiro, cultive gratidão. Agradeça a Deus em todas as circunstâncias. Um coração grato é um coração aberto para ouvir. Quarto, sirva ao próximo. Quando você sai de si mesmo e se torna instrumento de bênção na vida de outros, você se alinha com o coração de Deus. Quinto, guarde seu coração. Filipenses capítulo 4, versículo 8, nos ensina a pensar no que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e de boa fama. O que você alimenta em sua mente determina o que você vai ouvir em seu espírito. Esses hábitos criam um solo fértil onde a voz de Deus pode germinar e florescer. Imagine um pastor no campo, cercado por centenas de ovelhas. Todas elas parecem iguais aos olhos de um estranho, mas o pastor conhece cada uma pelo nome. Ele conhece suas características, suas manias, suas necessidades, e algo extraordinário acontece. Quando o pastor chama, apenas suas ovelhas respondem. Mesmo que haja outros rebanhos por perto, suas ovelhas reconhecem especificamente a voz dele. Elas não seguem qualquer voz. Elas seguem a voz daquele que as alimenta, que as protege, que as guia para águas tranquilas e pastos verdejantes. Essa é a imagem perfeita do nosso relacionamento com Jesus. Neste mundo, há milhares de vozes competindo pela nossa atenção. A voz da cultura, dizendo que você precisa de mais para ser feliz. A voz do medo sussurrando que você não é suficiente. A voz da tentação, prometendo prazer momentâneo. A voz da religiosidade vazia, oferecendo regras sem relacionamento. Mas no meio de todo esse barulho, há uma voz que se destaca, uma voz que traz paz, verdade, vida. É a voz do bom pastor. E você foi criado para reconhecê-la, para segui-la, para confiar nela completamente. Mas, sejamos honestos, há dias em que ouvir a voz de Deus parece impossível. Dias em que a dor grita tão alto que você não consegue ouvir mais nada. Você está no hospital, ao lado de alguém que ama, vendo a vida escapar lentamente. Você recebeu a notícia da demissão e não sabe como vai pagar as contas. Seu casamento está destruído e você não reconhece mais a pessoa com quem se casou. Seu filho se afastou da fé e você sente que falhou como pai ou mãe. Nesses momentos de desespero absoluto, onde está Deus? Por que ele parece tão distante justamente quando você mais precisa dele? Você abre a Bíblia e as palavras não fazem sentido. Você ora e sente como se estivesse falando sozinho. As lágrimas caem e a angústia aperta o peito. Você grita, mas o céu parece feito de bronze. É nesses momentos que a fé é testada ao extremo. É quando você precisa escolher. Vai confiar no que sente ou no que sabe? Vai se deixar guiar pelas emoções ou pela verdade eterna? Esse é o conflito mais intenso da jornada cristã. Jó conhecia esse conflito melhor do que ninguém. Num único dia, ele perdeu tudo. Seus filhos morreram, seus bens foram destruídos, sua saúde foi devastada. Ele ficou sentado sobre cinzas, raspando suas feridas com um caco de telha, enquanto sua própria esposa o incentivava a amaldiçoar a Deus e morrer. Seus amigos, que deveriam consolá-lo,
o acusavam de pecado oculto. Jó estava sozinho em seu sofrimento, sem respostas, sem alívio, sem compreender por que tudo aquilo estava acontecendo com ele. E no meio dessa dor insuportável, ele clamou a Deus. Ele questionou, ele lutou, ele derramou sua alma. Mas perceba algo crucial, Jó nunca abandonou a Deus. Ele disse, ainda que ele me mate nele, esperarei. Que declaração de fé. Mesmo sem entender, mesmo na dor mais profunda, Jó escolheu confiar. E o que aconteceu? No final, Deus respondeu. Não com todas as explicações que Jó queria, mas com revelação da sua majestade e soberania. Deus se manifestou no meio do redemoinho e Jó compreendeu. Não precisamos entender tudo, precisamos apenas confiar em quem está no controle. Quando você escolhe não confiar em Deus durante a provação, algo devastador acontece. Você endurece seu coração. A amargura cria raízes profundas. O ressentimento cresce. Você começa a culpar Deus pelos seus problemas, em vez de se refugiar nele. E aos poucos Boca se afasta. Para de orar, porque não adiantou mesmo. Para de congregar, porque aquelas pessoas são hipócritas. Para de ler a Bíblia porque não faz diferença na minha vida. E nesse afastamento progressivo, você perde a única fonte verdadeira de esperança que existe. As consequências são terríveis. Você se torna refém das suas circunstâncias. Cada problema se torna uma montanha intransponível. Você vive no modo sobrevivência, apenas tentando passar mais um dia. A alegria desaparece, a paz se esvai. Você se torna uma pessoa amargurada, crítica, pessimista. E o pior, você influencia negativamente todos ao seu redor. Seus filhos aprendem que Deus não é confiável. Seu cônjuge se sente sozinho na fé. Seus amigos se afastam. A falta de fé não afeta apenas você. Ela tem consequências que se espalham como ondas. Mas aqui está o segredo que muda tudo. Deus nunca desperdiça sua dor. Ele não causa o mal, mas ele usa até mesmo as situações mais terríveis para moldar seu caráter e fortalecer sua fé. Tiago capítulo 1, versículos 2 a 4 nos ensina: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. As provações não vêm para te destruir, elas vêm para revelar o que há dentro de você e para produzir caráter cristão genuíno. É no deserto que você aprende a depender completamente de Deus. É na fornalha que as impurezas são queimadas e o ouro puro permanece. É na escuridão que sua visão espiritual se aguça. Quando tudo é tirado de você, quando você perde os apoios humanos, quando suas próprias forças se esgotam, é ali que você finalmente aprende o que significa confiar apenas em Deus. E é justamente nesse lugar de total dependência que você ouve sua voz com mais clareza do que nunca. Então permita que esta verdade penetre fundo em seu coração hoje. Você não está atravessando essa provação sozinho. Deus não te abandonou. O silêncio que você percebe não é ausência, é preparação. Assim como uma mãe que está grávida carrega uma vida dentro dela que ainda não pode ser vista. Deus está gerando algo novo em você que ainda não se manifestou. Ele está te preparando para um nível de fé que você nunca experimentou. Está te ensinando a andar por fé e não por vista. Está removendo tudo aquilo em que você confiava, em vez de confiar nele. E quando esse processo terminar, quando você sair desse vale, você não será mais a mesma pessoa. Você será mais forte, mais sábio, mais compassivo, mais dependente de Deus. E sua história de vitória vai inspirar outros que estão no mesmo caminho. Então não desista agora. Não desista quando está tão perto do milagre. Continue clamando. Continue buscando. Continue confiando. Porque o Deus que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. E, em breve, você vai testemunhar a fidelidade dele de uma forma que vai exceder suas expectativas. Renovar a confiança em Deus não acontece da noite para o dia. É um processo que exige intencionalidade e vulnerabilidade. Primeiro, você precisa ser honesto com Deus sobre suas dúvidas e medos. Ele não se ofende
com sua sinceridade. Davi derramou seu coração nos salmos, às vezes questionando, às vezes angustiado, mas sempre voltando para Deus. Segundo, relembre as vezes em que Deus foi fiel no passado. Crie um memorial espiritual em seu coração. Lembre-se das portas que Ele abriu, das provisões inesperadas, das orações respondidas, dos livramentos. Quando você relembra a fidelidade passada de Deus, sua fé no presente se fortalece. Terceiro, cerque-se de pessoas que têm fé forte. A fé é contagiosa. Quando você convive com pessoas que confiam em Deus radicalmente, você absorve essa confiança. Quarto, alimente-se das promessas da palavra. Escreva versículos e colocos, onde você possa vê-las constantemente. Declare essas promessas em voz alta. E quinto, dê passos de obediência, mesmo quando você ainda não sente confiança total. A obediência precede o sentimento. Quando você age em fé, a confiança se fortalece. A esperança não é um otimismo vago. A esperança cristã é uma certeza fundamentada no caráter imutável de Deus. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, ele declara: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus tem planos específicos para você. Planos que não incluem sua destruição, mas sua prosperidade espiritual e emocional. Em Salmos capítulo 34, versículo 18, aprendemos: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Nos seus momentos mais sombrios, quando você sente que não aguenta mais, Deus está mais perto do que nunca. Ele não se afasta da sua dor, ele se aproxima para curar. Em Isaías capítulo 43, versículos 2 e 3, o Senhor promete: quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus. Estas não são promessas condicionais. São garantias absolutas para aqueles que pertencem a Ele. Havia um homem que vivia numa prisão escura e fria. Não uma prisão física, mas uma prisão de medo, culpa e rejeição. Durante anos, ele carregou o peso de erros passados que o assombravam dia e noite. Ele acreditava que Deus nunca poderia usá-lo, que sua vida estava arruinada, sem conserto. Mas um dia, no desespero absoluto, ele caiu de joelhos e clamou: Deus, se tu ainda me ouves, se ainda há esperança para mim, preciso ouvir tua voz. E então, aconteceu algo extraordinário. Não houve trovões nem visões espetaculares, mas uma paz profunda envolveu seu coração, e uma frase simples ecoou em seu espírito: você é meu filho amado. Aquelas palavras quebraram as correntes que o prendiam. Ele começou a ler a Bíblia com fome insaciável, começou a congregar novamente, começou a servir na igreja, e aos poucos, sua vida foi completamente transformada. Hoje, ele é um testemunho vivo de que nunca é tarde demais para recomeçar, que Deus não desperdiça ninguém, que a voz do Pai sempre traz restauração, não condenação. Essa história poderia ser a sua. Aliás, essa história pode começar hoje. Então, como você aplica tudo isso na sua vida hoje? Comece identificando as áreas onde você mais precisa ouvir a voz de Deus. Talvez seja uma decisão profissional importante, talvez seja um relacionamento complicado, talvez seja uma batalha interna contra a ansiedade ou o medo ser específico. Deus não responde orações genéricas com a mesma clareza que responde clamores específicos. Em seguida, separe um momento diário, no mesmo horário, para buscar a Deus especificamente sobre essa questão. Crie um ritual sagrado. Pode ser pela manhã, antes de todos acordarem, ou à noite, quando a casa está silenciosa. Durante esse tempo, abra a Bíblia e peça ao Espírito Santo para falar através dela. Leia devagar, meditando em cada versículo. Pergunte: Senhor, o que tu estás me dizendo através desta passagem? Tenha um diário espiritual onde você registra impressões, versículos que se destacam, pensamentos que vêm durante a oração. Com um tempo, você vai conseguir olhar para trás e ver um padrão, uma direção clara que Deus estava mostrando. E finalmente, teste o que você ouviu com a palavra, com a paz interior e com o conselho de cristãos maduros. Pare por um momento e reflita sobre sua jornada até aqui. Quantas vezes você se sentiu perdido, confuso, desesperado? Quantas noites você chorou sozinho, sentindo que ninguém entendia sua dor? Quantas vezes você olhou para o futuro
e só viu escuridão, mas você ainda está aqui. Você sobreviveu a 100% dos seus piores dias. E se você realmente parar para pensar, vai perceber que nunca esteve sozinho. Mesmo quando não conseguia sentir a presença de Deus, Ele estava ali, segurando você, sustentando você, impedindo que você desmoronasse completamente. Aquela força que você não sabia de onde vinha era dele. Aquela porta que se abriu no último segundo era dele. Aquela pessoa que apareceu na hora certa com a palavra certa era ele operando. Deus tem sido fiel, mesmo quando você duvidou. Ele tem sido constante, mesmo quando você vacilou. E se ele foi fiel até aqui, por que ele pararia agora? O futuro pode parecer incerto, mas uma coisa é absolutamente certa. O Deus que te trouxe até aqui vai te levar até o fim. Você pode confiar nele. Você pode descansar nele. Você não precisa ter todas as respostas. Você só precisa ter fé naquele que tem todas as respostas. A batalha mais importante que você trava acontece na sua mente. Paulo nos ensina, em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, derribando raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Seus pensamentos não são neutros. Eles têm poder. Eles moldam suas emoções, suas decisões, suas ações. Quando você permite que pensamentos negativos dominem sua mente, você está dando território ao inimigo. Mas quando você aprende a ouvir a voz de Deus, você ganha uma arma poderosa contra os pensamentos destrutivos. Cada vez que um pensamento de medo vem, você o confronta com a verdade. Deus não me deu espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Cada vez que a culpa tenta te paralisar, você declara: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Cada vez que a dúvida sussurra que você não é suficiente, Boque, proclama tudo: posso naquele que me fortalece. Isso não é pensamento positivo superficial. Isso é guerra espiritual. É tomar posse da verdade de Deus e usar essa verdade para demolir as fortalezas do engano. Há feridas no seu coração que nenhum terapeuta, nenhum remédio, nenhuma estratégia humana pode curar completamente. São feridas de rejeição, de traição, de abuso, de perda. Feridas que você carrega há anos, talvez décadas. Você aprendeu a viver com elas, mas elas nunca cicatrizaram de verdade. Mas a voz de Deus tem poder de cura que vai além do natural. Quando o Pai fala ao seu coração dizendo: eu te vi quando ninguém te viu, eu chorei quando você chorou sozinho, eu nunca te abandonei, algo sobrenatural acontece. Camadas e camadas de dor começam a se soltar. O perdão se torna possível, não porque você consegue esquecer, mas porque Deus te capacita a liberar. A amargura perde seu poder porque o amor de Deus inunda os lugares vazios. Você descobre que sua identidade não está no que fizeram com você, mas endgame. Deus diz que você é filho amado, escolhido, precioso, valioso, e essa revelação liberta você para viver plenamente, não mais como vítima do seu passado, mas como vencedor no seu presente. A fé não nega a dor, mas oferece um caminho através dela, e desse lado, a vida abundante te esperando. Pedro é um dos exemplos mais poderosos de transformação na Bíblia. Ele era impulsivo, inseguro, instável. Declarou que jamais negaria Jesus, mas quando o medo chegou, ele negou 3 vezes. E não apenas negou, mas amaldiçoou e jurou que não conhecia o Mestre. Imagine a culpa esmagadora que Pedro sentiu quando seus olhos encontraram os olhos de Jesus após a 3ª negação. Ele saiu dali e chorou amargamente. Ele acreditava que tinha destruído tudo, que nunca mais poderia ser usado por Deus. Mas depois da ressurreição, Jesus procurou Pedro especificamente. À beira do mar, ele fez 3 perguntas. Pedro, você me ama? 3 perguntas para restaurar as 3 negações. Jesus não estava esfregando o erro na cara de Pedro. Ele estava curando e restaurando. E então ele deu uma comissão: apacenta as minhas ovelhas. O homem que negou se tornou a rocha sobre a qual a igreja foi edificada. O covarde se tornou o pregador ousado do Pentecostes. O instável se tornou um líder firme, porque quando Deus restaura, Ele não apenas perdoa, Ele transforma e comissiona. Seu passado não define seu futuro. Deus tem o poder de escrever uma nova história através de você. Você percebe o padrão? Todas essas histórias bíblicas, todos esses exemplos, todos apontam para a mesma verdade. Deus é especialista em transformar fracassos em vitórias, dor em propósito, desespero em esperança. Mas essa transformação
exige algo de você. Exige que você pare de fugir e comece a buscar. Que você pare de se esconder na religiosidade vazia e comece a perseguir intimidade real. Que você abandone a autossuficiência e abrace a dependência total de Deus. Isso não é fraqueza. Isso é sabedoria. Reconhecer que você precisa de Deus não é vergonhoso. É libertador. Então hoje, faça uma escolha. Escolha silenciar o barulho do mundo e sintonizar seu coração na frequência do céu. Escolha acreditar que Deus quer falar com você, que Ele tem planos específicos para sua vida, que Ele não desistiu de você. Escolha dar mais um passo de fé, mesmo quando não vê o caminho completo, porque é no caminhar que a jornada se revela. É no buscar que você encontra. É no bater que a porta se abre. A transformação que você tanto deseja começa agora, com essa decisão de se posicionar como alguém que não apenas fala com Deus, mas que também aprende a ouvi-lo. Chegou o momento de fazer um autoexame honesto. Não para se condenar, mas para identificar onde você precisa crescer. Pergunte-se: qual é a qualidade da minha vida de oração? Estou apenas recitando palavras? Ou estou realmente me conectando com Deus? Quando foi a última vez que senti a presença dele de forma tangível? Estou disposto a obedecer ao que Deus me mostrar? Ou estou apenas buscando confirmação para o que já decidi fazer? Existe algum pecado não confessado que está bloqueando minha comunhão com Ele? Algum relacionamento quebrado que preciso restaurar? Algum perdão que preciso liberar? Estou cultivando intimidade com Deus ou apenas cumprindo rituais religiosos? Consigo discernir quando Ele está falando através das Escrituras? Ou tudo parece apenas letras sem vida? Minha fé está crescendo ou está estagnada? Estou cercado de pessoas que me aproximam de Deus ou me afastam dele? E a pergunta mais importante: estou realmente pronto para ouvir a voz de Deus, sabendo que ela pode me levar por caminhos que eu não escolheria naturalmente? Porque ouvir a Deus implica em segui-lo. E segui-lo implica em morrer para si mesmo. Você está pronto para esse nível de rendição? A vitória espiritual não é a ausência de batalhas. É a certeza de que, em Cristo, você já venceu. Paulo declarou em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba, a vitória não é algo que você conquista por esforço próprio. É algo que Deus te dá. Sua responsabilidade é posicionar. Ser em fé para receber. Quando você ouve a voz de Deus e obedece, você está se alinhando com a vitória que já foi conquistada na cruz. O inimigo pode até atacar, mas ele não pode vencer quem está escondido em Cristo. A fé é o escudo que apaga todos os dardos inflamados do maligno. É a armadura que protege sua mente, seu coração, sua esperança. Mas essa fé precisa ser ativa, não passiva. Você precisa declarar a palavra, resistir ao diabo, manter-se firme, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. A vitória é garantida para aqueles que perseveram. Não desista no meio da batalha. O amanhecer vem após a noite mais escura, e a sua vitória está mais perto do que você imagina. A tentação é real e constante. O inimigo conhece suas fraquezas e sabe exatamente onde atacar. Mas a Bíblia nos garante em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Deus sempre providencia uma saída, mas você precisa estar espiritualmente alerta para reconhecê-la. Primeiro, memorize versículos específicos para as áreas onde você é mais tentado. Jesus venceu o diabo no deserto usando a palavra. Está escrito. Você tem essa mesma arma. Segundo, fuja das situações que você sabe que te colocam em risco. Não teste sua força de vontade desnecessariamente. José fugiu da esposa de Potifar. Sabedoria é evitar o perigo, não desafiá-lo. Terceiro, quando a tentação vier, clame imediatamente pelo nome de Jesus. Não tente resistir sozinho. O poder está nele, não em você. Quarto, preste contas a alguém de confiança. A tentação perde força quando é exposta à luz. E quinto, substitua o mau hábito por um bom hábito. Não basta parar de fazer algo errado, você precisa começar a fazer algo certo. Hebreus capítulo 10, versículo 36 nos ensina: porque necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa.
A distância entre a oração e a resposta é preenchida pela perseverança. Muitos cristãos desistem a poucos passos do milagre. Eles oram com fervor no início, mas quando a resposta não vem rapidamente, eles perdem a esperança. Isso é trágico. Deus não está testando sua eloquência na oração. Ele está testando sua fé e sua persistência. A mulher cananeia insistiu com Jesus até receber o milagre para sua filha. A viúva importunou o juiz até obter justiça. Essas parábolas nos ensinam que Deus honra a perseverança, não porque ele seja relutante em nos abençoar, mas porque a perseverança desenvolve caráter e fé profunda. Quando você persevera, você declara: eu creio que Deus é fiel, mesmo quando não vejo evidências. Eu creio que Ele ouve minhas orações, mesmo quando parece silêncio. Eu creio que Ele vai cumprir sua promessa, mesmo que demore mais do que eu esperava. Essa é a fé que move o coração de Deus. Então não desista, persevere, continue orando, continue crendo, continue obedecendo. A vitória pertence aos que perseveram. Josué enfrentou um dos desafios mais intimidadores da história bíblica: a conquista de Jericó. As muralhas eram altas, grossas, aparentemente impenetráveis. Do ponto de vista militar, era uma tarefa impossível. Mas Deus tinha um plano que desafiava toda a lógica humana. Ele ordenou que o povo marchasse ao redor da cidade por 6 dias, em silêncio, apenas carregando a Arca da Aliança. No 7º dia deveriam marchar 7 vezes, e ao final, gritar. Imagine a cena: os soldados de Jericó observando aquele ritual estranho, talvez até zombando. E imagine os israelitas obedecendo a uma ordem que não fazia sentido natural. Mas no 7º dia, quando eles gritaram, as muralhas caíram. A vitória não veio pela força militar, veio pela obediência. Veio por ouvir a voz de Deus e fazer exatamente o que Ele mandou, mesmo quando parecia absurdo. Quantas muralhas estão de pé na sua vida hoje? Muralhas de doença, de dívida, de relacionamentos quebrados, de vícios, de medo. Essas muralhas podem parecer intransponíveis, mas quando você ouve a voz de Deus e obedece, mesmo que a estratégia pareça estranha, as muralhas caem. A vitória não depende da sua força, depende da sua obediência. Deixe que esta verdade penetre profundamente em seu espírito agora. Você não é produto das suas circunstâncias. Você é produto das promessas de Deus. Não importa o que o relatório médico diz, Deus tem a última palavra. Não importa o que a conta bancária mostra, Deus é Jeová Jiré, o provedor. Não importa o que as pessoas falam sobre você, o que importa é o que Deus diz sobre você. Você é filho do Rei, você é herdeiro do reino, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você através do Espírito Santo. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho pode abrir caminhos onde não existe caminho. O mesmo Deus que alimentou multidões com 5 pães e 2 peixes pode multiplicar o pouco que você tem. Não limite Deus com sua incredulidade. Não reduza o Todo-Poderoso ao tamanho dos seus problemas. Amplie sua visão. Eleve seu olhar. Deixe que a fé te levante acima das circunstâncias e te posicione num lugar de vitória, porque foi para isso que você foi chamado. Não para viver derrotado, mas para reinar em vida por meio de Jesus Cristo. Essa é a sua identidade. Essa é sua realidade espiritual. Comece a viver de acordo com ela. Vamos recapitular essa jornada transformadora que fizemos juntos. Descobrimos que Deus nunca parou de falar, mas que precisamos aprender a ouvi-lo no silêncio através da sua palavra. Pela voz mansa e delicada do Espírito Santo. Aprendemos que a fé fortalece nossa mente e coração, que a oração constante cria um canal aberto com o céu, e que as promessas de Deus são âncoras nos dias de tempestade. Entendemos que as provações não vêm para nos destruir, mas para nos fortalecer, e que Deus usa até mesmo nossos momentos mais dolorosos para produzir caráter e maturidade. Vimos que renovar a confiança em Deus é um processo intencional, que exige relembrar sua fidelidade passada e dar passos de obediência no presente. Compreendemos que a fé transforma nossos pensamentos negativos, cura nosso coração e nos liberta de prisões emocionais. Através de exemplos bíblicos como Samuel, Elias, Jó, Pedro e Josué, vimos que Deus transforma fracassos em vitórias e usa pessoas imperfeitas para cumprir propósitos perfeitos. E acima de tudo, aprendemos que ouvir a voz de Deus não é um dom reservado para alguns,
mas um privilégio disponível para todos os seus filhos, que se dispõem a buscar intimidade com Ele. Agora vem a parte crucial. Como você vai viver isso no seu dia a dia? Primeiro, estabeleça um horário sagrado diário. Mesmo que sejam apenas 15 minutos inicialmente, seja consistente. Segundo, mantenha um diário espiritual. Anote versículos que tocam seu coração, impressões durante a oração, respostas que você recebe. Com o tempo, você verá a mão de Deus escrevendo uma história linda através da sua vida. Terceiro, pratique o silêncio. Vivemos numa cultura de barulho constante. Desligue a TV, o celular e simplesmente esteja na presença de Deus, sem palavras. Quarto, memorize escrituras. Escolha um versículo por semana e medite nele até que esteja gravado em seu coração. Quinto, busque mentoria espiritual. Encontre alguém que está mais avançado na fé e aprenda com essa pessoa. Sexto, congregue fielmente. A igreja não é perfeita, mas é o corpo de Cristo e você precisa estar conectado. Sétimo, sirva. Use seus dons e talentos para abençoar outros. Quando você serve, você experimenta a alegria de ser instrumento de Deus. E oitavo, compartilhe seu testemunho. Conte para outros como Deus tem falado e agido em sua vida. Isso fortalece sua própria fé e inspira outros a buscar o mesmo. Você não foi criado para caminhar sozinho nesta jornada. A Bíblia nos ensina que onde 2 ou 3 estão reunidos em nome de Jesus, Ele está presente, há poder na comunhão, há força na unidade. Quando você está desanimado, um irmão te levanta. Quando você está confuso, alguém mais maduro te orienta. Quando você está tentado, um amigo te ajuda a resistir. Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 e 10 declara: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. A comunidade de fé é essencial. Procure relacionamentos genuínos, não apenas contatos superficiais. Seja vulnerável. Compartilhe suas lutas, não apenas suas vitórias. Ore com outros e permita que outros orem por você. Participe de um grupo pequeno, onde você pode ser conhecido profundamente. E quando Deus abençoar você, abençoe outros. Seja mentor de alguém que está começando. Compartilhe o que aprendeu. A fé não é apenas vertical entre você e Deus, é também horizontal entre você e seus irmãos em Cristo. E quando a comunidade está forte, unida, o testemunho de Cristo se torna poderoso e vidas são transformadas. Meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer algo hoje com toda convicção do meu coração. Você foi criado para grandes coisas. Não aceite uma vida medíocre, morna, sem propósito. Deus tem planos específicos, únicos, gloriosos para você. Mas esses planos só se manifestam quando você aprende a ouvir sua voz e seguir sua direção. Não tenha medo de sonhar grande. Não tenha medo de crer no impossível. O Deus que você serve é o Deus do impossível. Ele abre portas que ninguém pode fechar. Ele provê onde não há provisão. Ele cura onde não há esperança. Ele restaura o que estava destruído. Então levante sua cabeça, endireite seus ombros, sacuda a poeira da derrota. Você não é definido pelos seus erros passados. Você é definido pela graça redentora de Cristo. Você não é limitado pelas suas circunstâncias presentes. Você é capacitado pelo Espírito Santo que habita em você. O mundo precisa do que Deus colocou dentro de você. Sua família precisa. Sua igreja precisa. E Deus está esperando que você dê esse passo de fé, que você se levante e diga: aqui estou, Senhor. Fala, porque o teu servo ouve. Usa-me para a tua glória. Chegamos quase ao fim desta jornada, mas na verdade, este é apenas o começo. O que você fez hoje foi mais do que assistir um vídeo. Você investiu tempo na sua vida espiritual. Você abriu seu coração para receber verdades transformadoras, e isso tem valor eterno. Então, o que acontece agora? Agora, você precisa tomar uma decisão. Você vai deixar tudo o que ouviu aqui morrer como simples informação, ou você vai transformar isso em ação? Porque conhecimento sem aplicação é inútil. Informação sem transformação é vanidade. Deus não te trouxe até aqui para que você continue vivendo do mesmo jeito. Ele te trouxe até aqui porque está preparando algo novo, algo maior, algo que vai exceder suas expectativas. Mas você precisa fazer sua parte. Precisa buscar, precisa orar, precisa obedecer. Porque quando você se move em direção a Deus, Ele se move poderosamente em direção a você. E quando isso acontece, milagres se tornam realidade. Vidas são transformadas, destinos são mudados, e a glória de Deus
é manifestada. Se você chegou até aqui, é porque algo em seu espírito está respondendo a este chamado. Continue comigo para a conclusão desta mensagem. Vamos selar tudo isso em oração. Agora vamos fazer algo muito especial. Vamos juntos nos colocar diante de Deus em oração. Não importa onde você está agora. Pode ser em casa, no carro, caminhando, Deus está presente. Sebok, poder, feche seus olhos. Coloque sua mão sobre o coração. Sinta as batidas. Cada batida é um lembrete de que você está vivo, de que ainda há propósito, de que Deus não terminou sua obra em você. Respire fundo. Inspire a presença de Deus. Expire toda ansiedade, todo medo, toda dúvida. Este é um momento sagrado. Ene, o apressa. Não há distração. É apenas você e o Pai Celestial que te ama com amor eterno. Ele está esperando para falar com você. Ele está ansioso para te abraçar, para te curar, para te restaurar. Então agora, com coração humilde e espírito quebrantado, vamos juntos clamar ao Senhor. E eu quero que você faça mais do que apenas ouvir estas palavras. Eu quero que você as declare em seu coração. Que você permita que elas se tornem sua própria oração. Porque quando você ora com fé, seus simobem, anjos, são liberados. E o poder de Deus é derramado sobre sua vida. Vamos orar. Pai Celestial, eu venho diante de Ti hoje, reconhecendo que preciso de Ti. Eu preciso ouvir Tua voz. Eu preciso de Tua direção. Eu confesso que muitas vezes tentei viver pela minha própria força e falhei. Perdoa-me, Senhor. Perdoa minha incredulidade. Perdoa minha impaciência. Perdoa cada vez que duvidei do Teu amor e da Tua fidelidade. Senhor, abre meus ouvidos espirituais. Ensina-me a reconhecer Tua voz. Ajuda-me a discernir quando és Tu falando e quando é apenas minha própria vontade ou a voz do inimigo. Eu entrego a Ti todas as minhas preocupações, todas as minhas dúvidas, todos os meus medos. Eu os coloco aos Teus pés agora. Senhor, cura meu coração ferido, restaura o que foi quebrado, renova minha esperança, fortalece minha fé. Eu escolho confiar em Ti, mesmo quando não entendo. Eu escolho Te obedecer, mesmo quando o caminho parece difícil. Eu declaro que Tu és fiel. Eu declaro que Tu és bom. Eu declaro que Teus planos para mim são de paz e não de mal. Eu creio, Senhor. Ajuda minha incredulidade. Fala comigo hoje. Fala através da Tua palavra. Fala através do Teu Espírito. Eu estou ouvindo. Em nome de Jesus. Amém. Permaneça nesse lugar de intimidade por mais um momento. Sinta a presença de Deus envolvendo você como um manto. A paz aqui. A segurança aqui. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se você cometeu erros, Deus não está lembrando você deles agora. Ele está oferecendo perdão completo, restauração total. Se você se sente indigno, saiba que a graça de Deus não depende do seu mérito, mas do sacrifício de Jesus. Você é amado não por causa do que faz, mas por causa de quem você é, filho precioso do Deus Altíssimo. Se você está carregando fardos pesados, ouça a voz de Jesus dizendo: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele não está te chamando para trabalhar mais ou se esforçar mais. Ele está te chamando para descansar nele, para confiar nele, para permitir que ele carregue o que você não consegue carregar. Neste momento, algo está mudando em você. Correntes estão sendo quebradas, portas estão sendo abertas. Sementes de fé estão sendo plantadas que vão germinar e produzir frutos abundantes. Você não é mais a mesma pessoa que começou a assistir este vídeo. Algo divino aconteceu. Receba essa transformação com gratidão. Deixe que estas promessas se estabeleçam em seu coração agora. Em Filipenses capítulo 4, versículo 7 está escrito: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Essa paz não depende das suas circunstâncias. Ela transcende o natural. É uma paz sobrenatural que só Deus pode dar. Em Isaías capítulo 26, versículo 3, o Senhor promete: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em Ti, porque Ele confia em Ti. Quando você fixa seus olhos em Deus, quando sua mente está ancorada nele, a paz flui como um rio. Em João capítulo 14, versículo 27, Jesus declara: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz que o mundo oferece é temporária, dependente de circunstâncias favoráveis. Mas a paz de Cristo
é permanente, inabalável, eterna. E em Salmos capítulo 23, versículo 4, Davi testifica ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Você nunca está sozinho, nunca. A presença de Deus é sua garantia, seu consolo, sua força. Pai, eu te agradeço por este tempo precioso na tua presença. Agradeço porque tu me ouviste. Agradeço porque tu me respondeste. Eu sei que saio deste momento diferente, transformado, renovado. Eu me levanto agora com fé renovada, com esperança restaurada, com determinação fortalecida. Eu vou buscar tua face todos os dias. Eu vou aprender a ouvir tua voz com clareza. Eu vou obedecer tua direção, mesmo quando for difícil, porque eu sei que teus caminhos são mais altos que os meus caminhos. Teus pensamentos são mais altos que os meus pensamentos. E tudo o que tu fazes é perfeito. Senhor, usa minha vida para a tua glória. Que eu seja luz neste mundo de trevas. Que eu seja sal que preserva e dá sabor. Que eu seja testemunho vivo do teu poder transformador. Protege-me do mal. Guarda minha mente, meu coração, minha família. E que cada dia eu me aproxime mais de ti. Eu te amo, Senhor. Eu te adoro. Toda honra, toda glória, todo louvor pertencem a ti para sempre. Em nome poderoso de Jesus Cristo, meu Salvador, meu Senhor, meu tudo. Amém e amém. Você pode abrir seus olhos agora. Bem-vindo à sua nova jornada. Que jornada poderosa fizemos juntos. Começamos questionando se Deus ainda fala hoje. Se é possível ouvir sua voz com clareza em meio ao barulho deste mundo. E descobrimos que sim. Não apenas é possível, mas é o desejo profundo do coração de Deus comunicar-se com seus filhos. Aprendemos que Ele fala através da sua palavra, através do Espírito Santo, através de circunstâncias, através da voz mansa e delicada que ecoa no nosso espírito. Vimos que ouvir a Deus requer intencionalidade, separar tempo, cultivar silêncio, manter uma vida de oração constante, obedecer ao que já foi revelado. Descobrimos que a fé fortalece nossa mente, que as promessas divinas são âncoras em dias tempestuosos, e que as provações servem para nos moldar e nos aproximar de Deus. Compreendemos que a vitória espiritual vem pela obediência, que a perseverança é essencial e que a comunidade de fé nos fortalece. E acima de tudo, entendemos que Deus não desistiu de você, que Ele tem planos específicos para a sua vida e que quando você aprende a ouvir sua voz, tudo muda. Seu propósito se torna claro, sua identidade se solidifica e você vive não mais pela vista, mas por fé. A essência de tudo o que compartilhamos está resumida em uma verdade simples, mas profunda. Deus quer relacionamento, não religião. Ele quer intimidade, não rituais vazios. Jesus disse em João capítulo 10, versículo 14: Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Perceba a reciprocidade aqui. Ele te conhece intimamente, e você pode ir com Heclo da mesma forma. Não é uma relação distante, formal, fria. É um relacionamento vivo, dinâmico, transformador. A vida cristã não é seguir um conjunto de regras. É caminhar diariamente com aquele que te ama incondicionalmente. É ouvir sua voz pela manhã dizendo: este é o caminho, andai nele. É sentir sua presença nos momentos de decisão. É experimentar sua paz quando tudo ao redor está em caos. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 nos ensina: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Esta é a chave: confiar completamente e reconhecer Deus em tudo, permitir que Ele dirija. E quando você vive assim, você experimenta vida abundante. Não ausência de problemas, mas presença constante de Deus em meio aos problemas. Então, eu quero te convidar hoje a fazer uma entrega total, não uma entrega parcial, onde você entrega algumas áreas, mas mantém outras sob seu controle. Mas uma rendição completa. Entregue seus sonhos, seus medos, seus relacionamentos, suas finanças, seu futuro, tudo. Coloque tudo nas mãos de Deus e confie que Ele sabe o que é melhor para você. Isso não significa que você vai se tornar passivo e parar de agir. Significa que você age sob direção divina, não sob impulso próprio. Trabalha, mas confia que é Deus quem dá o crescimento. Você planeja, mas reconhece que é Deus quem estabelece seus passos.
Você se esforça, mas descansa na graça de Deus. Isaías, capítulo 40, versículo 31 promete: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Quando você confia plenamente em Deus, quando você espera nele, quando você busca ouvir sua voz antes de agir, ele te capacita sobrenaturalmente. Você realiza coisas que estão além da sua capacidade natural. Você vence batalhas que pareciam impossíveis. Você experimenta milagres que glorificam o nome de Jesus. Confie nele de todo o seu coração, sem reservas. Você chegou até aqui por um motivo. Não foi coincidência, não foi acidente. Foi propósito divino. Deus sabia que você precisava ouvir esta mensagem exatamente neste momento da sua vida. Ele sabia das suas dúvidas, das suas lutas, das suas perguntas, e ele usou este tempo para falar diretamente com você. Agora a pergunta é: o que você vai fazer com o que ouviu? Vai arquivar como mais uma informação religiosa ou vai transformar em ação concreta? A diferença entre aqueles que experimentam Deus poderosamente e aqueles que apenas conhecem sobre Deus é uma palavra: obediência. Os que ouvem e obedecem veem milagres. Os que apenas ouvem permanecem estagnados. Escolha hoje a quem você vai servir. Escolha hoje se você vai viver pela fé ou pelo medo. Escolha hoje se você vai confiar em Deus ou em si mesmo. E quando você escolher Deus, quando você decidir buscar sua face com todo o seu coração, você vai descobrir que ele estava ali o tempo todo, esperando para se revelar a você de maneiras que vão exceder sua imaginação. Esta é apenas o começo de uma jornada gloriosa. Bem-vindo à vida de intimidade com o Criador do Universo. Se esta mensagem tocou seu coração, se algo em você foi transformado, curta este vídeo e inscreva-se aí no canal Rota Divina para receber mais reflexões que vão fortalecer sua fé e te aproximar de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você e te dê paz. Até breve.